Algo de terrível acontece atualmente na casa de Deus. Um problema que vejo como queda de força. Satanás está devastando a casa de Deus e não está sendo desafiado. Pelo contrário, ele prossegue livre, enganando muitos no corpo de Cristo, causando desespero e confusão e trazendo ruína aos que serviam Deus por toda uma vida. Um sociólogo agnóstico escreveu um livro sobre a situação da igreja. Ele conclui o seguinte em relação aos cristãos: longe de viverem no outro mundo, o céu, os fiéis são notavelmente iguais ao mundo secular. Na prática, não são do jeito que deveriam ser em sua teologia. A cultura os atropelou. A conversa sobre inferno, condenação e mesmo pecado foi substituída pela linguagem não condenatória da compreensão e da empatia. C.S. Lewis disse algo parecido há décadas atrás: o maior inimigo da igreja é o mundanismo satisfeito. Parece que a igreja desabou, cedendo aos problemas que estão em torno de nós. Em termos simples, deixamos de nos concentrar na vitória de Cristo ou em vivermos vida vitoriosa. Vejo sintoma disso na proliferação de conselheiros. Por quê? Porque poucos cristãos creem ser possível viver a vida celestial nesses tempos difíceis. Pelo contrário, correm atrás de aconselhamento chorando. Tive um dia terrível, por favor, me dê algo que me ajude a chegar até amanhã. Nos deparamos com o mesmo foco em muitas das pregações modernas. A maioria dos sermões de hoje se concentra em atender às necessidades das pessoas, ao invés da vida vitoriosa que temos em Cristo. Os pastores oferecem 3 passos para a sobrevivência para mais um dia. Um plano do tipo: como aprender para simplesmente se ir levando. Essas mensagens negligenciam completamente a sala do trono e o posicionamento celestial que nos foi dado em Cristo. A verdade é, esse mundo sempre foi complicado, sempre esteve sob a ameaça de tragédias, à beira do colapso. Tal tem sido a mentalidade de piedosos pastores durante séculos. A minha biblioteca em casa contém poderosas mensagens pregadas por ministros puritanos do século XVII. Eles advertem quanto à bebedeira, à delinquência juvenil, à fornicação, à bestialidade, à agitação política, aos transtornos familiares desenfreados. Resumindo, eles falaram há centenas de anos atrás sobre todas as coisas que vemos acontecendo hoje, e alguns deles achavam que Deus não teria como suportar tanta corrupção por outros 50 anos. Em 1860, um pastor cheio do poder em Nova Jersey prevenia quanto à amplidão das trevas que estavam envolvendo o país. Ele pregava sermões flamejantes gritando contra a apatia e o mundanismo da igreja. Esse homem também escreveu um livro chamado The Millennium Experience, onde descrevia doutrinas e cultos falsos que brotavam por todo lado. Ele também pregou sobre as mesmas coisas que vemos tendo lugar hoje. O povo de Deus sempre enfrentou um inimigo que ataca de todos os lados. As coisas hoje podem estar bem piores do que no tempo dos puritanos, mas enfrentamos o mesmo diabo. E aqueles mesmos pastores ensinavam que toda bênção profetizada para o futuro estava disponível então ao povo de Deus. Não importa se vemos a corrupção aumentando em torno de nós. Segundo Paulo, a graça de Deus nos vem muito maior do que essa. Então, por que não crer em Deus visando hoje essas mesmas bênçãos espirituais? Por que deixamos de crer que Ele nos responde antes de pedirmos? Se estamos em Cristo, se Ele ao mesmo tempo está dentro de nós e à destra do Pai, por que as nossas vidas não refletem isso?
há uma necessidade no corpo de Cristo daquilo que denomino grande despertamento. O que quero dizer com grande despertamento? Estou falando a respeito do que Paulo descreve como revelação e iluminação, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios 1, 17 ao 19. Paulo está dizendo aos Efésios: oro para que Deus lhes dê uma renovada revelação, que abra os seus olhos para o chamado que lhes tem enviado. Peço que dê a vocês nova compreensão quanto à vossa herança, as riquezas de Cristo que lhe pertencem. Há um poder arrebatador que Deus deseja liberar em vocês. É o mesmo poder que estava em Jesus. Sim, o mesmo poder que está no Cristo celestial entronizado, está em vós agora mesmo. Segundo Paulo, o tremendo poder de Deus, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Corresponde à mesma suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. Por essa razão, Paulo exorta: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. 2 Coríntios 13, 5. Como devemos nos examinar? Fazemos isso medindo-nos em relação às impressionantes promessas de Deus. Devemos nos perguntar: eu recorro e valho-me dos recursos de Cristo para resistir ao diabo? Eu acesso o seu poder para vencer o pecado? Eu vivo continuamente na alegria, na paz e no descanso que Jesus prometeu a todo crente sem exceção? Amado, a vida do trono não é fantasia. Não se trata de um ilusionismo teológico qualquer. É uma provisão tornada possível a nós através da cruz de Cristo. Logo, se algum crente não possuir essa vida do trono, ele só pode concluir uma coisa: eu ainda não me apropriei da posição celestial que me foi dada com Cristo. Se não posso ver seu gigantesco poder em ação em mim, então não assumi o meu lugar nele. O seu grande despertamento pessoal chega no dia em que você olha para a sua vida e clama: é preciso haver mais do que isso na vida em Cristo. Todos os planos que eu tinha foram desmanchados, os meus sonhos destruídos. Vivo como um escravo dos meus medos e dos desejos da carne, mas não aguento mais isso. Sei que o Senhor me chamou para mais do que essa vida de derrota, e não serei hipócrita. Ó Deus, há de verdade um jeito de tu me concederes a força para eu viver em vitória? Tu estás verdadeiramente querendo me tornar mais do que vencedor em minhas provações? É mesmo verdade que tu tens como me conceder perfeita paz em meio às batalhas? Seria realmente possível eu ter contínua intimidade contigo? Seria verdade eu não ter mais de escorregar para a apatia ou ter de lutar para lhe agradar? Será que há mesmo um lugar de descanso em ti, onde nunca mais precisarei de avivamento pelo fato da minha fé estar constante e leal? Você está prestes a despertar quando admite: amo Jesus, mas não estou experimentando a vida do trono da qual Paulo fala. Esse é o momento em que você está sendo direcionado à revelação e à iluminação. O próprio Deus o escolheu, não para viver uma vida sem alegria e em desespero sob a pressão do inimigo, mas para ter uma posição celestial
e chegou a hora de você olhar para o alto e reivindicar esse lugar em Cristo. Não se chega a esse lugar celestial pelo choro. Não dá para entrar lá por meio do estudo ou de obras. Não, o único caminho em direção à vida do trono é por meio de um sacrifício vivo. Apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Paulo está falando aqui por experiência própria. Eis aqui um homem que foi rejeitado, tentado, perseguido, surrado, aprisionado, vítima de naufrágio, apedrejado. Paulo também tinha sobre si todos os cuidados da igreja. Mesmo assim, testifica: em todas as situações, vivo em contentamento. Agora ele está nos dizendo: então você quer saber como eu cheguei ao conhecimento desse caminhar celestial? Quer saber como cheguei ao contentamento, seja qual for a situação na qual eu esteja, ou como consegui encontrar descanso verdadeiro em Cristo? Eis a trilha, eis o segredo para se apropriar de sua posição celestial. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Cheguei ao contentamento unicamente pelo sacrifício de minha própria vontade. A raiz grega para vivo aqui sugere por toda a vida. Paulo está falando de um comprometimento de união, um sacrifício feito de uma vez por todas. Contudo, não se engane, esse não é um sacrifício que tem a ver com a propiciação pelo pecado. O sacrifício de Cristo na cruz é a única propiciação válida. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Hebreus 9:26. Não, Paulo está falando de um tipo diferente de sacrifício, mas ainda assim não se engane. Deus não tem prazer no sacrifício fabricado pelo homem no Velho Testamento. Hebreus nos diz: não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. 10:6. Porque tais sacrifícios não eram agradáveis ao Senhor? Colocando em termos simples, porque não exigiam coração. Mas o sacrifício que Paulo descreve é do tipo no qual Deus tem grande prazer, precisamente porque envolve o coração. Que sacrifício é esse? É o sacrifício da morte da nossa vontade, de pôr de lado a nossa autossuficiência e do abandono de nossas ambições. Quando Paulo exorta, apresentei os vossos corpos, está dizendo basicamente: chegue-se ao Senhor. Mas o que isso significa exatamente? Significa nos aproximar de Deus com o propósito de ofertar-nos inteiros a Ele. Significa ir a Ele, não em nossa própria suficiência, mas como Filho ressurreto, como santificado na retidão de Jesus, como aceito pelo Pai através de nossa posição em Cristo. O próprio Jesus ofereceu sua vida como sacrifício vivo. Não estou falando do sacrifício que ele fez por nossos pecados na cruz. Não, houve dois aspectos em relação ao sacrifício de Cristo. Primeiro, houve a sua propiciação pelo pecado, e então houve o abandono de sua vontade ao Pai. Para resumir, Jesus se deu não só como sacrifício por os nossos pecados, mas como sacrifício vivo para ser usado como instrumento pelo Pai. Veja o seu testemunho. Eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10:7. Não vim porque eu, de mim mesmo, o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. João 7:28. Nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. 8:28-29. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. 8:38.
Todo crente é chamado a participar desse aspecto do sacrifício de Cristo. Devemos nos apresentar a Deus, submeter nossa vontade a Ele e ingressarmos numa vida inteiramente dependente dele. Devemos ir a Ele dizendo: Senhor, renuncio à minha vontade em favor de Ti. Troco a minha vontade pela Tua. Estou me comprometendo a nunca mais dizer ou fazer qualquer coisa a menos que me dirijas a isso. É claro que Jesus é o nosso exemplo nisso. Ele não agiu segundo a sua vontade, mas falou e agiu apenas segundo o direcionamento do Pai. E fez tudo isso com um propósito: conduzir muitos filhos à glória. Hebreus 2:10. Em resumo, Cristo nos mostrou a trilha para o trono. Estava dizendo: siga-me, pondo de lado a tua vontade, teus planos, os teus sonhos. Comprometa-se com uma vida totalmente dependente do Pai. Então a tua vida trará glória para Ele.